Estamos agora, então, durante o Sobre esse Onco, que é o nosso congresso voltado à oncologia. É, Durante o congresso, a gente realiza várias séries de podcast para poder discutir um pouco mais sobre as nossas experiências junto às doenças tratadas. E esse é um podcast um pouquinho diferente, que ele vai lidar muito mais com as nossas experiências junto à discussão multidisciplinar para o paciente oncológico. Quem vai participar do podcast, além de mim, é a doutora Rosa Mar Rezende, que é patologista em Ribeirão Preto, e a doutora Cristiana Mendes, que é oncologista também em Ribeirão Preto. Para poder trazer um pouco de informação em relação ao tratamento oncológico e à participação de múltiplos especialistas, eu trago essa imagem, que é uma imagem que eu gosto de apresentar, para mostrar que o câncer ele tem um tratamento multidisciplinar baseado em 4 pilares hoje. O pilar clínico, o pilar cirúrgico, o pilar radioterápico e o pilar da radiologia intervencionista, que é um pilar mais recente, mas que tem ganhado relevância. Trouxe esse tema aqui para discussão pelo seguinte: existe muita dificuldade em instituições que não são verticalizadas, que não são de ensino de faculdade de medicina, por exemplo, para conseguir fazer discussões multidisciplinares para poder conduzir o cuidado do paciente. A gente tem uma experiência por conta dessa dificuldade criada em Ribeirão Preto, então a ideia é trazer a nossa experiência aqui para quem estiver assistindo o nosso podcast. A criação do nosso grupo, né, que aqui é o grupo multidisciplinar de fígado de Ribeirão Preto, foi criado pela doutora Rosa Mar, motivado aí pela doutora Rosa Mar. Queria que você explicasse um pouco para a gente como é que foi, de onde surgiu essa ideia. Então, Lucas, isso é uma questão assim que a gente sempre, quando vai montar, né, uma equipe multidisciplinar, a gente tem que pensar sobre o porquê disso, né, a necessidade que a gente está tendo, né, e qual que é o nosso propósito com essa equipe multidisciplinar. Então, a gente já tinha uma experiência disso no serviço terciário, no serviço universitário, e essas equipes multidisciplinares, né, geralmente a gente vê muito em serviços maiores, né, em grandes centros, só que nós estávamos diante de uma outra realidade também fora do serviço universitário, né, na cidade, e veio a necessidade, né, porque eu como clínica, como oncologista, atendendo um paciente, eu precisava definir se aquele paciente era possível fazer uma radiointervenção, ou uma cirurgia, ou se eu tinha que encaminhar para a oncologia, né, então era muito mais fácil a gente ter uma equipe multidisciplinar e a gente ter essa discussão em conjunto, né, que todos poderiam ter o acesso àquele paciente, e isso com o propósito de oferecer o melhor para o paciente, né, então a gente ganharia tempo, seria um aprendizado para todos nós, né, e com ganho na assistência para o paciente. Então, foi por isso que surgiu a ideia, né, e às vezes a gente sempre acha que, às vezes sonhar, né, às vezes sonhar mais alto, às vezes a gente fica com o pé atrás, né, com receio, mas se a gente não tiver a coragem de ir atrás, né, pensando no objetivo que a gente quer e a gente deslumbrar que aquilo vai ser possível, né, a gente tem que buscar isso, e foi o que me motivou, né, que eu vi a viabilidade, principalmente porque ia trazer um ganho para todos, para a equipe, profissional e para o paciente também. Uhum. É uma situação que eu acho que é interessante para a nossa realidade, que é a realidade de uma cidade de médio porte no Brasil e que vai se replicar para cidades de porte um pouco menor, é de que o paciente ele não segue todo o cuidado dele em uma única instituição. Né? Ele começa o atendimento eventualmente com um hepatologista, porque ele tem uma cirrose ou ele tem uma outra hepatopatia, e ele está lá na clínica dele, privada, né? Uhum. Em algum determinado momento, esse paciente realiza exames de imagens durante diferentes hospitais e clínicas da cidade, e por aí vai. Ele vai seguindo uma linha onde ele não passa pelo mesmo ambiente, né? Diferente de um hospital das clínicas, que a gente tem todo o caminho do paciente ocorrendo lá dentro, É verdade. né? E, e essa dificuldade a gente tem conseguido vencer aos poucos e com essa criação, né? E então, motivado pela Rosa Mar,
a gente conseguiu fazer essa criação. Isso aconteceu um pouco antes da pandemia, ele não veio na pandemia, né? Ela veio motivada antes, né? E se intensificou durante a pandemia, porque afinal a gente não tinha outro método de comunicação fácil do que encontrar a pessoa, óbvio, ligar poderia, né? Mas o grupo do WhatsApp foi uma facilidade, né? E o formato que a gente começou, né, Cris, de forma online, né, inicialmente discutindo mesmo os casos, né, e isso já, assim, logo de início, né, trouxe grandes vantagens e benefícios que eram bem, assim, palpáveis mesmo, né, porque a gente tem em conjunto, né, o pessoal da radiologia também, então a gente sempre estava vendo o caso clínico e vendo as imagens, e muitas vezes o diagnóstico das imagens modificavam, porque a gente tem profissionais dentro do grupo de radiologia, né, que tem uma visão mais específica dentro das lesões hepáticas, né, então trazia ganhos também em relação a essa avaliação da imagem, né, e ali ao mesmo tempo a gente ter os outros profissionais, né, então assim, de repente a gente se deparava com um paciente que já estava seguindo com 4 diferentes profissionais, né, dentro do grupo, com a oncologista, algumas vezes já tinham passado pela radiointervenção, ou então inicialmente foi até para um procedimento cirúrgico, depois uma radiointervenção, depois oncologia, a gente estava tudo junto ali discutindo um paciente ao mesmo tempo, que era muito mais fácil, né, de fazer essa discussão. E ao final da pandemia a gente permitiu criar, né, o evento privado, o evento presencial, né, que foi nomeado como Hepatalk, né. Aí, Cris, conta pra gente como é que ele funciona. Pra gente não, pro pessoal que tá ouvindo, que a gente já sabe muito bem como é que eles funcionam, né? Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da minha visão de oncologista, claro. até a chegada aqui. A gente, quando sai de uma instituição, eu também fiz residência de clínica médica e oncologia clínica num centro grande, né, que é a USP de Ribeirão Preto. É muito confortável você ter um prontuário único, ter acesso a todos os exames de sangue, ter acesso à patologia, ter acesso aos exames de imagem, poder sair lá do ambulatório, lá discutir pessoalmente com a hepatologista ou com o radiologista intervencionista, com a radiologia geral. E aí, quando você vem para o mundo real, quando você vai fazer o seu consultório particular, você sai dessa instituição, vamos falar assim, verticalizada, onde está tudo de fácil acesso, claro, com as dificuldades inerentes, enfim, dos tempos, as coisas acontecerem, aí fala assim, não, eu tenho que ser proativa, eu tenho que buscar, então eu vou ligar para o hepatologista para entender se essa comorbidade está controlada. Eu vou saber agora se é o momento de fazer uma ablação, uma radiofrequência, eu preciso discutir. Mas a gente tem que fazer isso por conta, né? E aí, se você não tem um bom relacionamento, se não tem uma boa comunicação com essa equipe, vai falar com o cirurgião, vai discutir com o patologista, a gente perde muito tempo. Você vai fazer uma cartinha, vai esperar o paciente agendar, vai esperar o paciente passar, vai voltar, enquanto isso a doença não espera. Então, assim, eu acho que a grande cereja do bolo de montar um grupo multidisciplinar é mostrar para a gente, para os nossos colegas, para os pacientes e para a sociedade, que a gente está muito interessado em trazer o melhor tratamento para o paciente. E cada paciente é um ser único, então vai ter comorbidades, vai ter desejos, vai ter alguns projetos que vão ser interrompidos ao longo do tratamento, e essa escolha precisa fazer o quê? Ser feita em conjunto. Então, um grupo multidisciplinar, ele permite isso, né? Então, quando você senta lá, quarta-feira, a gente leva os casos clínicos, a gente traz a atualização dos pós-congressos, a gente está buscando isso. Um dos pilares aí das nossas discussões é a qualidade de vida do paciente, né? Ele está vivendo como, né? Então, nós temos os casos mais desafiadores, nós temos os casos aí de sucesso. Então, quando você põe isso na mesa, você faz essa discussão, você se sente realizado e motivado a buscar o melhor. Então, o grupo que começou com poucas pessoas, aí de forma online, agora presencial, cada vez mais, né, a gente estava até comentando ali nos números do WhatsApp que só faz aumentar. Então, uma pessoa viaja, vai para Recife, traz novidade, faz questão de atualizar o grupo, dá o link de acesso aí dos artigos. Então, isso vai tomando um corpo, uma base muito forte, né? Então, isso motiva você estar lá
busca de forma presencial ou online, e as pessoas podem acessar, né, as nossas reuniões, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para justamente dedicar um tempo para se atualizar e estar buscando o melhor para o paciente sempre, né? Sim. E quando a gente fala na criação do evento presencial, eu não sei se alguém já procurou vocês, porque é uma dor bastante do intervencionista, essa interface. A gente necessita muito dessa interface. Talvez vocês não sintam essa dor tão forte quanto a gente sente. Me perguntam como foi que aconteceu e como foi que a gente consegue manter o grupo ativo. Porque é muito fácil montar um grupo no WhatsApp. Só que a gente tem que fazer o grupo ficar ativo e continuar acontecendo, né? Eu consigo pontuar alguns elementos que me ajudaram que me ajudam a imaginar porque isso deu certo e tem dado certo, né? Um deles é a participação de alguns players que querem que aquilo aconteça. Então a gente tem um oncologista hepato, a gente tem cirurgião, a gente tem colegas que querem e necessitam aquilo, entenderam que aquilo é difícil e se dedicam a ajudar na programação, inclusive, porque a gente precisa gerar uma programação atrativa, um conteúdo atrativo, porque afinal, como você falou, a primeira etapa da reunião é a gente atualizar. Então eu preciso trazer uma atualização que seja interessante, não só para mim, que sou intervencionista, e nem só para Rosa, que é hepato, mas para todo mundo que estiver lá, alguma coisa vai ser interessante daquela reunião que pode não estar sendo discutida em relação ao problema da sua especialidade específica. Então, a gente tem essa dedicação de todo mundo em levantar temas. E até, né, Lucas, isso é tão interessante, né, que a gente começa a organizar as reuniões, né, essa questão da motivação, de manter a reunião, manter que as pessoas continuem, né, de forma presencial ou às vezes online, né, participarem. A gente começa a ver, às vezes, por exemplo, nós estamos discutindo muita coisa, assim, da radiointervenção, nossa, o pessoal da onco não está vindo, vamos mudar o foco, vamos fazer alguma discussão com a oncologia, né, para eles poderem também atuarem aqui com a gente, participarem mais. Então, a gente sempre está olhando. O pessoal da radiologia, especificamente dos laudos, né, não tem vindo. Vamos fazer alguma coisa de discussão com uma questão mais técnica do contraste específico, que é bom para todos, né, que nós precisamos de conhecer isso. Então, assim, as pessoas que têm expertise em determinados assuntos, né, trazem esse ganho para todo o grupo de aprendizado, né, e à medida que a gente vê que alguma área está indo menos, a gente foca, né, o cirurgião não está aparecendo, vamos botar um termo cirúrgico, né, para a gente fazer discussão. Eu acho que isso aí faz com que também, né, Lucas, as pessoas mantenham no grupo, né, e as especialidades todas continuam indo e o grupo continua crescendo. Sim. E outras pessoas continuam solicitando para entrar, inclusive de regiões próximas a Ribeirão Preto, né. E uma questão assim que existem reuniões clínicas que acontecem e por vezes elas não vão para frente, né? Eu fiquei pensando, essa parte eu trago muito para mim, que eu insisti para que fosse presencial. A Rosa, ela era reticente, ela não achava que não ia dar certo, a gente ia cansar. Inicialmente, né? Ele me convenceu. Eu convenci, eu falei, não, vamos tentar, né? E então eu tentei trazer na questão do presencial, a situação da gente ter um ambiente agradável, um ambiente que a gente quisesse voltar, um ambiente que não demorasse para acontecer, que eu pudesse, assim que terminar, voltar para casa e curtir minha família, sem ter que, como muitas reuniões clínicas que a gente vê acontecendo, aquelas em restaurante, que tem uma aula que demora 2 horas. Aliás, acho que um mês antes de começar o Hepatalk foi uma aula dessas. Foi uma aula. Aquela aula que demora 2 horas, aí você, morto de fome, só pode beber água, porque não pode bebida alcoólica, porque durante a aula, aí você vai para um local separado para poder jantar e fica até meia-noite. Aí você imagina isso e fala assim, vamos voltar a fazer isso mês que vem? Ninguém volta a fazer isso mês que vem. Então, eu tive a ideia de fazer alguma coisa que fosse atrativo e fosse leve, onde começasse cedo e acabasse cedo. Enfim, o mais cedo possível e terminasse o mais cedo possível, né? A nossa rotina não permite que comece tão cedo, né? Eu acho que isso aí foi uma grande sacada que o Lucas teve, né? Que até, a princípio, quando você
me ligou assim, vamos começar a fazer presencial. Eu estava num congresso, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, a gente já participa de tanta coisa, né? Tantos congressos e ainda ter uma reunião à noite, cansada. Muitos querem fazer outras coisas, descansar. E aí você teve a grande sacada da forma que é feito, né? O nosso encontro, né? A gente tem um espaço super agradável, né? Que é na casa do Lucas, né? Maravilhosa. E ainda com a questão também da chefe de cozinha, né? Que a gente tem uma experiência gastronômica e cada vez é uma coisa diferente, e também surge a questão de ser um local agradável de encontro, né? Eu trabalho numa clínica grande, enorme, em Ribeirão Preto, que eu não encontro com os profissionais lá, a gente vai encontrar no Epatalk, né? Então parece que a gente não trabalha na mesma clínica, né? Aí, em relação à medicina privada, né? E a gente encontra lá, então passou a ser um lugar agradável dos colegas encontrarem, não é uma reunião prolongada, sempre está trazendo um tema atrativo, e ainda a gente tem essa questão aí da nossa chefe de cozinha, que é maravilhosa, né? Que é a Vamila. Deve estar assistindo, espero que assista. Porque a gente sempre tem que falar dela. Câmera, espero que assista. Que ela adora, né? E isso é muito legal, né? Outro ganho, assim, que a gente percebe, eu acho que é evidente, quando você faz uma reunião online, é ali, começou, acabou, e você trocou algumas informações, algumas perguntas, pronto. Lá, se você consegue chegar um pouco mais cedo, ou você fica além da aula, ou você vai discutir um caso particular. Às vezes você está com um colega que você já está ali em tratamento conjunto. Então, não teve uma vez que eu não fui presencial que eu não consegui fazer isso. Então, você também adianta, olha, lembra daquele caso? Já saiu esse resultado, daqui a pouco está voltando com você. Então, assim, é uma troca, é uma oportunidade, né? Então, você tem ganhos de fazer presencial. A gente sabe isso, a gente fala tanto em network, mas para o nosso dia a dia, a gente tem muitos ganhos secundários de estar nesse momento e voltado para aquilo, né? Porque às vezes você está online em casa, aí tem um filho, às vezes tem alguma coisa, um paciente que está chamando, tem alguma coisa acontecendo que às vezes pode te interromper. Ali você está realmente focado e acaba que você absorve mais e, além disso, troca-se mais, né? Então, o presencial, sem dúvida nenhuma, traz uma riqueza, assim, né, para o nosso dia a dia. E essa questão, Cris, que você colocou, né, é muito interessante, assim, a gente vê a evolução de um caso que a gente pegou no início, que está passando por várias especialidades, o que está acontecendo com ele, né? Então, a gente tem esse acompanhamento, essa possibilidade também, porque além dos temas científicos, né, a gente também tem apresentações de casos clínicos que traz o aprendizado para a gente, e a gente vê o quanto que a gente está auxiliando na assistência, e a gente lembra do caso, né? Então, a gente quer saber. Então, às vezes tem um caso que às vezes a gente apresentou 2 ou 3 vezes, mas a gente vai acompanhando na linha do tempo, né, a evolução do paciente e o quanto, né, que especificamente relacionado ao foco que a gente tem grande, né, das lesões hepáticas aí, mas em relação ao carcinoma hepático celular, o tanto de ganho, né, que a gente tem conseguido aí com os tratamentos, né, de tempo de sobrevida, né, de qualidade de vida, e isso é um aprendizado que a gente tem essa oportunidade no nosso encontro, né. Sim. A presença de residentes, né, que também são convidados para o evento, eu acho muito interessante. Porque quando eu era residente, eu tinha oportunidade em algum tipo de aula, não tinha educação continuada como a gente tem essa oportunidade desse grupo, mas o que a gente já vai tendo noção? A gente já vai tendo noção que nós precisamos preocupar em estar atualizados, em ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento, ter acesso, né, fazer um network. Sim. Entender sobre toxicidade de tratamento, de escolhas, de priorizar as escolhas do paciente, de toxicidade financeira dos tratamentos, de acesso, de possibilidade de inclusão, por exemplo, protocolos de estudo. Então, isso a gente vai trazendo para a realidade de uma pessoa que já está no mercado de trabalho, essas coisas do dia a dia. Então, assim, é uma baita experiência para os residentes que estão lá, que conseguem aderir, que conseguem estar presentes. É uma troca, né? Então, a gente faz e vê, assim, o quanto eles vêm participando, né? E vêm trocando, perguntam. Então, eu acho que tem esse lado que a gente precisa lembrar, né? Então, a gente está trabalhando com muitos profissionais em formação e atualizando quem já está aí na estrada. Sim.
E os residentes adoram participar, né? sim. Porque assim, eles parece que eles começam a sentir o que é a realidade que eles vão ter quando terminarem a residência, né? Porque eles ainda estão naquele modelo vertical que tem tudo lá. Sim. Mas e quando sair? Né, eles estarão sozinhos, então assim, eles já começam, eu sinto muitos assim já observar essa questão diferente, que eles vão ter que ter isso também de criar lá fora e ver que é viável, De como né? replicar E isso. um formato diferente. Você tocou num ponto muito importante, Cris, que a partir do momento que a gente cria essas equipes, a gente começa, às vezes, saber de estudos clínicos em andamento, que a gente não tivesse, o grupo talvez não tivesse sabendo do estudo, porque outras instituições acabam sabendo do grupo, e a gente traz esses profissionais para fazer, e às vezes a gente vê assim, nossa, eu tenho um caso clínico que pode ser beneficiado de entrar nesse caso estudo do SUS, clínico, por exemplo, né? que não tem a oportunidade Isso, então surgem essas possibilidades também, e com isso a gente fica sabendo mais das pesquisas em andamento, né? E com possibilidade de incluir pacientes, né, que vão se beneficiar com esses estudos clínicos. Eu vou voltar um pouquinho naquela questão de organização. Sim. Né? Então, a gente, né, pontuou algumas coisas, a questão da experiência gastronômica, que é o nome bonito que a gente deu, ela também é um atrativo, porque as pessoas elas querem também estarem com alguma coisa, um outro atrativo ali, e a questão da surpresa, né? A questão que exatamente, a experiência ela é surpresa. Então as pessoas vão também para saber o que vai ter. E, inclusive, a surpresa para mim que chego lá e só descubro na hora, não fico sabendo antes. Estando na própria casa. Estando na própria casa. E aí vem mais uma outra questão que me perguntam tá bom isso, mas isso tem um custo. Alguém está pagando. Sim, alguém está pagando isso, sim, importante. de fato, alguém está pagando isso. Era uma preocupação inicial, né? Como é que a gente vai manter algo desse nível? É muito mais barato que fazer no restaurante, tá? Então, assim, eu e a Rosa temos buscado empresas para poder bancar isso, apoiar. No início foi um pouco difícil de demonstrar para as empresas que elas teriam algum ganho naquilo, tá? Em bancar uma reunião que fosse mensal, mesmo que ela pudesse ter uma temática que não seria a temática do material que ela vende. Isso. Então, esse foi uma dificuldade inicial. Então, eu procurei as empresas dos quais eu tinha relacionamento e expliquei, tenho esta ideia. A minha ideia é que com a discussão multidisciplinar, automaticamente o paciente vai poder ter acesso a mais opções terapêuticas. E no final das contas, pode ser que você tenha um aumento de vendas de determinado material, porque a gente está discutindo e indicando mais. Isso da parte que eu faço. A gente buscou algumas empresas de onco que trabalham com quimioterápicos não, né? Imunoterápicos e TKIs e tudo mais, para poder explicar, a gente discutindo melhor, eventualmente dá. E vou dizer que nas 2 primeiras reuniões eu tive um pouco de dificuldade em que eles não estavam muito acreditando, mas rapidamente eles perceberam que aquilo aumentava. E juntou com que algumas empresas, elas já têm no seu DNA, não no seu DNA, mas talvez na política atual delas, a questão de trazer essa discussão multidisciplinar, em especial para o manejo do hepatocarcinoma, que é o que a gente viu várias temáticas de mesa aqui no evento, ontem, no jantar, né? Então, a gente acabou meio que entrando nessa situação. Então, a gente tem quem financie, quem nos ajude a manter essas reuniões, né? E isso é extremamente importante. Eu acredito que essa é talvez o fator que faz continuar com que existam as reuniões. Então, é o apoio que a indústria nos dá. Não daria para a gente bancar nosso dinheiro, né, todas as reuniões. Justamente. E você vai... E uma coisa que acontece aí, o oncologista está muito acostumado em aula patrocinada, a dar aula patrocinada em congresso, acho que isso é das especialidades médicas, mas tem uma coisa que acontece lá nas reuniões, nós somos livres para discussão. Sim. Então, assim, tem a indústria X que está patrocinando, mas a gente está falando de vários tratamentos, de possibilidade de pacientes que não vão tratar, pacientes que vão ficar em cuidados paliativos, assim como foram as aulas de hoje. Então, para a primeira linha eu tenho essa e essa outra opção. Então, assim, não existe uma melhor opção
é preponderante para o tratamento. A gente vai individualizar conforme o paciente, as comorbidades, a idade, o que se permite fazer naquele cenário clínico. Então, lá nas reuniões a gente discute bastante e às vezes nós temos opiniões divergentes, mas a gente tem explicação. Então, se você tem opiniões divergentes, quer dizer que você está livre para discutir os temas, Sim. né? Então, você não vai indicar isso porque é esse que é o patrocinador. Sim. Então, isso é muito ético e é muito bonito. É uma medicina muito pura, né? Uma medicina muito livre para discutir. Então, esses encontros ainda tem esse lado que eu acho que é importante a gente dizer. Eu acho que você tocou num ponto aí fundamental, né, Cris? Que a equipe multidisciplinar, né, a gente tem que ter esse olhar, né, personalizado, individualizado do tratamento, né? Então, assim, a gente tem várias opções, mas qual que é a melhor opção para aquele caso especificamente, para aquele paciente, né? Então, as discussões, elas têm essa questão de trazer esses benefícios para nós, né? E lógico, a gente precisa de ter um patrocínio, né? Para poder manter, tem o custo, né? Das reuniões, da parte alimentar, né? De trazer também, nós temos conseguido trazer, né? Palestrante, outros profissionais com expertise no assunto para falar de determinados pontos que a gente nomeou para discutir. E isso a gente é muito livre, né? A gente não tem nenhum impacto, eu acho que fundamental, né? Porque assim, a ética, né? Assim, nossa prática, né, é fundamental para a gente ter essa definição de conduta livre, né? Então a gente não tem essa cobrança, mas eu acho que isso, o grupo também, ele tem que se posicionar, né? Como o Lucas colocou, né? Em relação aos patrocinadores, que são reuniões livres que a gente tem de trazer o melhor para o paciente, e em algum momento, né, aquilo vai, às vezes, necessitar de um determinado tratamento que aquele patrocinador tem, ou o outro patrocinador tem, e, no fundo, né, assim, a importância de a gente ser livre, né, assim, então é uma discussão científica, né, a gente traz o que tem de melhor, de atualização, de científico, aplicado para cada caso, e, lógico, sempre compartilhado com o paciente e com a família, né, às vezes o melhor tratamento para um paciente, às vezes é o transplante hepático, especificamente por carcinoma hepático celular, mas o paciente não deseja fazer, então a gente tem que respeitar isso. Né, e a gente traz isso nas reuniões, né, porque assim, nós conhecemos o paciente, às vezes o clínico que está acompanhando conhece mais do que o radiointervencionista que vai fazer o procedimento, então a gente tem que passar essa informação, né, para o radiointervencionista, ou o contrário, o oncologista que já está cuidando da imunoterapia vai trazer muitos benefícios de me explicar qual que é a situação daquele paciente, se é um paciente novo para mim, então é um ganho que a ética e a ciência predomina, né. Rosa e Cris, acho que a gente já tem condição de ficar conversando aqui por mais muito tempo, mas eu estou sendo pressionado para a gente poder encerrar. Então vou aproveitar esse finalzinho só para fazer um merchan aí das nossas reuniões. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais o que é o grupo, como ele funciona, pode seguir o nosso Instagram, @epatalk, e se tiver alguma dúvida pode encaminhar para a gente, né, nossos Instagrams e tudo mais. A gente vai estar disponível, inclusive, pessoalmente a ajudar outros colegas a criarem grupos em suas regiões. Eventualmente a gente vai passar nossa expertise para os outros colegas de outras especialidades. Por exemplo, eu vou como intervencionista para poder falar para os outros, assim, eu tenho essa experiência lá, vamos tentar replicar aqui, lá foi assim assado, né? Então a gente, eu me coloco a essa disposição, imagino que vocês do mesmo Claro, modo. com certeza. Com certeza. Eu só queria finalizar que eu acho linda essa foto que o Lucas trouxe, né? Aqui nós temos um radiologista junto conosco, né? Dr. Carlos Monteiro, eu como hepatologista, o Lucas como radiointervencionista, o Dr. Guilherme Rosa, que é o cirurgião e transplantador hepático, né? Doutora Tatiana Mota, que é uma oncologista, a Cris, nossa querida aqui também é oncologista, né? E o Eduardo também, um radiologista, então são todos aí, né? E muito Lembrando mais que estão muita atrás, gente, né? exatamente. A gente não teve como trazer, mas atrás tem muitos profissionais aí junto conosco, né? Inclusive os nossos residentes, né? Tanto da radiointervenção, da oncologia e da hepatologia e da radiologia, também em conjunto aí. E eu acho uma baita oportunidade a gente conversar sobre isso. Se a gente tivesse reunindo há, vamos falar, 10 anos atrás, a gente ia estar falando do quê, Lucas, de diagnóstico? Por que um oncologista está perto de um radiologista intervencionista? A gente ia estar falando de
diagnóstico, no máximo diagnóstico, o paciente que vem depois que tratou com vocês para a gente, e às vezes um tratamento ali para aliviar uma dor, estancar um sangramento. E hoje a gente se une mesmo, para discutir toda a jornada do paciente, para a gente definir qual que seriam os melhores tratamentos que vão dar impacto ao longo dessa jornada, o quanto que o paciente vai viver e a qualidade de vida que ele vai ter. Então, assim, preocupado com isso, né, esses grupos como esses precisam ser replicados aí por todo o Brasil. A gente tem um país que é muito grande, nós falamos hoje dos centros que estão muito focados aqui no Sudeste, né, então que a gente consiga levar e influenciar, fazer uma influência boa aí por esses colegas que estão nesse Brasil afora. E a linha de cuidado, né, Cris, que você colocou, e isso, né, também uma outra questão, Lucas, que a equipe multidisciplinar, a gente pode também, juntamente com as sociedades científicas, né, civil e tudo, pressionar junto com os governos, né, para que a gente tenha mais acesso, né, aos tratamentos, não só nos serviços da medicina suplementar, mas principalmente o nosso SUS, em que 70%, 75% da nossa população depende do SUS. Eu acho que aí nós também temos um papel de voz ativa nesse contexto. Né? Já vai ficar aqui o convite para a gente fazer um podcast só desse assunto, né, que é inclusão e acessibilidade, né? Perfeito. Sim. Então tá certo, eu tenho a agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Ótimo, adorei.